milionário CEO confessa que esperou a vida inteira pela mendiga negra tímida e inocente. Você não vai acreditar no que aconteceu numa biblioteca comum do centro da cidade. Marina Santos, uma bibliotecária tímida de 24 anos, parecia só mais uma entre a pilha de livros esquecidos nas estantes empoeiradas. Dia após dia, seus olhos evitavam o mundo lá fora, se escondendo atrás de capas duras e páginas amareladas, num refúgio feito de silêncio e letras. A rotina dela era tão previsível que quase virou parte da decoração. Até que entrou Rafael Mendes, um homem com o porte de um CEO milionário, sorriso desconcertante e um olhar fixo que parecia ler as pessoas como um livro aberto. E não era só isso. Ele andava com um ar de segredo, de mistério, de quem sabe demais. Rafael queria encontrar uma obra rara, quase lendária, perdida entre as prateleiras da biblioteca. Quando a encontrou, chamou Marina para ajudá-lo a desvendar o enigma por trás daquele livro antigo, e ela sentiu algo estranho, um frio na espinha e um calor ao mesmo tempo. Ele falava com uma segurança que esmagava qualquer dúvida, e sua presença gritava em meio à monotonia que era o mundo dela. A cada palavra dita, Marina sentia sua respiração pesar, um nó apertado no peito que ela tentava disfarçar. Por que aquele homem parecia saber tudo? Por que seu jeito firme mexia tanto com a inocência tímida dela? Logo os almoços correram soltos, não só de comida, mas de sonhos compartilhados e confissões que queimavam como brasas. Marina se permitiu revelar pedaços que nunca contou, e Rafael ouvia sem julgar, quase como se fosse o único que podia entender seus medos. Mas assim que as coisas começaram a parecer verdadeiras demais, Clara Monteiro entrou em cena, com sua aura de poder e brilho de editora influente. Ela viu em Marina algo que poucos notaram, um talento cru, escondido sob o véu da timidez. Um convite para publicar seu primeiro livro caiu nos braços de Marina como um relâmpago. Rápido, inesperado e assustador. A alegria se misturou com o medo. E se todo esse sucesso afastasse Rafael? Ele que virou sua âncora no meio de uma tempestade de emoções. Numa noite fria, durante um jantar que exalava tensão, as inseguranças explodiram entre os dois. Palavras hesitaram. Olhares cortaram o ar pesado. Marina sentiu as mãos tremerem, o coração apertado como nunca antes. Mas, em meio ao caos, algo novo nasceu. A promessa de apoio real, daquele tipo que segura firme quando o mundo desaba. Rafael estava ali, perto dela, mais perto do que ela ousava imaginar. Só que ele guardava um segredo, um passado enterrado, perigoso, capaz de mudar tudo. A atmosfera ficou densa, os silêncios cortantes. Marina se pegou pensando, desenhando cenários sombrios na mente. E se ele desaparecer? E se tudo que eles construíram ruir com uma só palavra? E então, numa charmosa livraria, entre estantes iluminadas e o cheiro forte de papel e tinta, veio pedido de casamento. Um gesto cercado de felicidade. Sim, mas também de incerteza. Marina sorriu. Feliz e assustada, segurando a promessa brilhante enquanto a sombra do segredo pairava ali, pronta para explodir a qualquer momento. Será que o amor deles vai resistir ao que ainda está por vir? Ou será essa a última página do livro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marina segurou a aliança com a mão trêmula, o brilho do anel refletindo a luz suave da livraria. O sorriso de Rafael era uma promessa cheia de sentimentos. Mas antes que pudesse responder, um barulho estrondoso cortou o ar. A porta da livraria se abriu com força, e uma figura conhecida apareceu, ofegante e ensopada. Era Clara, a editora que havia levado Marina a um salto no desconhecido. Desculpa o transtorno, mas preciso falar com você, Marina. É urgente. A voz de Clara soava desesperada, e o semblante pálido dela misturava-se com a tensão no ar. Os olhares se cruzaram, e Marina sentiu um calafrio na espinha. O que poderia ser tão importante? Rafael, na defensiva, soltou a mão de Marina. Clara, não é hora para coisas assim. Estamos juntos aqui. A proteção dele a deixava aliviada, mas a expressão de Clara era de pânico. Havia algo mais que não estava sendo dito. Não é sobre o livro, é sobre Rafael. A palavra pesou no espaço, como se a livraria inteira tivesse retrocedido no tempo. O coração de Marina acelerou. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou, forçando as palavras a sair. Clara respirou fundo, parecendo reunir coragem. Ele não é quem você pensa que é. Rafael Mendes não é só um CEO milionário. Ele está envolvido em coisas muito perigosas. O tom dela era grave, e a dor em seu olhar parecia real. Marina olhou para Rafael, buscando respostas. Nos olhos dele. Mas ele estava fixo em Clara. As águas calmas de seu sorriso agora agitadas. Você não tem ideia do que está dizendo, Rafael respondeu, a voz tensa. Eu sei muito mais do que você imagina, Clara retrucou, a voz embargada. Eu soube que ele tem um histórico, um passado que pode manchar tudo isso. Marina, você precisa saber. Ele não é só o homem incrível que você encontrou na biblioteca. A atmosfera gelou e a livraria pareceu se contrair ao redor deles. Marina sentiu o mundo desmoronar. O que você está dizendo? Que tipo de passado? Questionou, a voz falhando em controlar o turbilhão de emoções. Ele está ligado a uma rede secreta de editoras que manipulam autores. Livros sabotados, autores destruídos, uma conspiração inteira. Ele pode não estar fazendo agora, mas as raízes estão lá, Marina. Clara disse, a urgência catando cada sílaba. Rafael avançou, interrompendo. Chega, Clara, você está enganada. Isso não é sobre mim. Isso é uma mentira. Os dois começaram a discutir, a tensão crescendo. Marina, perdida, sentiu que a realidade estava se esvaindo. As palavras dela e de Rafael tornaram-se uma cacofonia distante. Precisava de certezas agora, não disso. Rafael, é verdade? Ela conseguiu perguntar. A voz quase inaudível. E nesse momento, a luz da loja piscou repentinamente, cortando a tensão como uma faca. Um estrondoso impacto ecoou do lado de fora, seguido de gritos. As luzes se apagaram, deixando todos em um estado de pânico. Marina sentiu a adrenalina subir e o medo dominar. O coração pulsava rapidamente, disparado. Pela incerteza. Marina, fique aqui. Rafael a puxou para perto, mas as sombras dançavam ao redor deles, intervindo no que antes parecia seguro. E então, um grito cortou o ar, mais agudo que a tensão do momento. Ele está aqui. O que você fez, Rafael? Marina girou a cabeça. O desespero de Clara se misturava ao caos e à confusão. O nome de Rafael, agora fragmentado em peças quebradas, ressoava como um eco sombrio. A última peça do quebra-cabeça estava fora de lugar. E a dúvida se instalou como uma sombra crescente. O que realmente estava em jogo?
O amor deles poderia sobreviver a esta tempestade. A livraria, que uma vez foi um refúgio, agora parecia ser o cenário de um desastre prestes a acontecer. E enquanto as luzes piscavam novamente, Marina mal podia respirar, sentindo que o mundo que conhecia havia derretido ao seu redor. Enquanto as luzes piscavam e a tensão aumentava, o ar dentro da livraria se tornava quase insuportável. O coração de Marina batia forte, como se estivesse tentando escapar daquela confusão. Olhou para Rafael, os olhos fixos nos dele, esperando respostas que não vinham. Ele parecia tão seguro, tão protetor, mas agora essa segurança balançava. Rafael, é verdade? Ela repetiu, a dúvida quase sufocante. Antes que ele pudesse responder, o barulho estrondoso se intensificou do lado de fora. As janelas tremeram, e logo a distração causou um pânico ainda mais profundo entre os clientes da livraria. A sombra da incerteza crescia, envolvendo Marina como uma névoa negra. Clara agarrou o braço de Marina, virando-se freneticamente para ela. Você precisa sair daqui, ele não pode te proteger. Marina se esforçou para entender. Sair? Por quê? A confusão estava estampada em seu rosto, mas a sensação de urgência invadiu cada canto da loja. Passos pesados ecoaram na entrada. A porta se abriu lentamente e uma figura apareceu, destacando-se nas sombras que se formavam. Era um homem alto, com uma postura autoritária. Os olhares se voltaram, e o pânico se tornava palpável. Rafael, o homem gritou, e a voz soou como uma lâmina cortando o ar. Uma mistura de desespero e raiva. Nós precisamos conversar. Agora! Marina congelou. O coração disparou novamente, mas agora não era só medo. Havia uma sensação de que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. Quem é ele? Ela se virou para Rafael, que parecia em conflito, o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Fique longe dele, Marina. Rafael ordenou, sua voz agora tensa e entrecortada. O homem avançou, os olhos fixos em Rafael com uma intensidade que quase queimava. Você sabe que não pode fugir do que fez. Marina respirou fundo, tentando processar tudo. O mundo ao redor parecia girar, e tudo estava se desenrolando rápido demais. Rafael, o que está acontecendo? O que ele quer dizer com isso? O homem soltou uma risada amarga. Você viveu na sombra por tempo demais, Rafael. A verdade finalmente veio à tona. Marina tem todo o direito de saber quem você realmente é. As palavras dele cortavam mais fundo que as facas, e a tensão no ar evoluía para algo quase explosivo. Eu sou o que você me fez ser. Rafael gritou em resposta, seus olhos agora flamejantes. Era uma batalha de vontades e Marina estava no meio. E então, uma revelação transformadora ocorreu. Enquanto Rafael e aquele homem se encaravam com uma intensidade crescente, Clara deu um passo à frente. Marina, a verdadeira razão pela qual eu vim aqui não é só sobre o passado de Rafael. É sobre o nosso futuro. O que você não sabe é que Rafael não é apenas um CEO. Ele é o coração de uma operação que envolve operações secretas com artistas. E eu fui forçada a me afastar dele para viver. As palavras de Clara ressoaram como um trovão. Marina sentiu que o chão desaparecia sob seus pés. Todas as noites em que se sentou com Rafael, imaginando sua vida juntos, pareciam um emaranhado de mentiras agora. Você está dizendo que ele é parte de algo que pode destruir tudo? Ela perguntou, a voz tremendo. Rafael a olhou, o desespero em seu olhar agora misturado com uma profundidade de tristeza. Marina, eu poderia ter te protegido. Eu só queria
Não queria que você soubesse de tudo isso. A sala parecia girar ao redor dela, e a pressão crescendo no peito se tornava insuportável. A verdade estava lá, nua e crua, gritando para ser ouvida. Você é um mentiroso, ela gritou, as lágrimas brotando como um mar remansoso. Todas aquelas promessas, tudo isso não passou de uma farsa? Não, eu te amo. Mas as palavras pareciam vazias agora, perdidas em meio ao caos. O homem, ainda de pé, se preparava para continuar. Mas Marina não queria ouvir. Incerteza, medo e raiva se fundiam dentro dela, e cada segundo mais parecia um século. E então, um novo barulho ensurdecedor cortou a tensão. Um tiro ecoou na rua. O som penetrou a livraria, e todos se tornaram estáticos. Os olhares se voltaram para a porta. O que estava acontecendo lá fora? O verdadeiro perigo estava apenas começando. O tiro ecoou como um trovão, e o tempo pareceu parar. O pânico tomou conta da livraria. As pessoas gritaram e começaram a se empurrar na direção da saída. Marina sentiu um nó na garganta, como se todo o ar tivesse sido sugado dali. Olhava para Rafael, seus olhos buscando alguma explicação, mas sua expressão estava marcada pela confusão e medo como o dela. Estamos em perigo. O homem que havia entrado agora parecia mais ameaçador do que nunca. Rafael, você não pode fugir do que fez. O que você iniciou não vai terminar assim. Ele se aproximou, a fúria misturada com um toque de desespero. Eu não fiz nada, Rafael gritou, já sem a calma que tentara manter. A tensão na sala aumentava, e Marina se sentia como um peão jogado num tabuleiro de guerra. Você não pode fazer isso agora. Ele olhou para Marina, a voz trêmula. Confie em mim. Como posso confiar em você? Ela disparou. Você me escondeu quem você realmente é. O homem avançou, e a expressão de Rafael era de puro desespero. Você não sabe do que ele é capaz, Marina. Ele não está aqui só para conversar. Ele quer me destruir, e se você estiver no meio, não haverá como escapar. Marina não sabia mais o que sentir. O som de sirenes começava a ecoar ao longe, e a adrenalina pulsava em suas veias. Rafael, o que você está escondendo de mim? Ela perguntou, a voz embargada. O que você fez? Eles nunca devem saber. Ele respondeu, o olhar cheio de desespero. Marina, isso não é só... O homem se virou, seu olhar ameaçador deslizando pela multidão. Vocês não podem sair sem saber a verdade. Rafael é parte de algo muito mais perigoso do que você imagina. As luzes da livraria começaram a piscar novamente, e as pessoas ao redor gritaram em pânico. Clara puxou Marina para perto. Precisamos sair agora. Não podemos ficar aqui. A voz dela tremia, e os olhos estavam arregalados. Mas antes que pudessem fazer qualquer movimento, uma explosão repentina estourou do lado de fora. O barulho ressoou como um trovão, e as janelas da livraria estouraram em 1000 pedaços. Fragmentos de vidro voaram como estilhaços, cortando o ar. Um grito agudo ecoou. O caos instalou-se totalmente. Marina se encolheu, sentindo-se tão pequena diante de tudo aquilo. O homem que havia entrado caiu para trás, atingido por uma onda de vidro que cortou seu rosto. Rafael se jogou na frente dela, como se pudesse protegê-la daquela tempestade. Não! Ele gritou, um grito desesperado, e a confusão tomou conta de sua mente. Então, a verdade que ele havia escondido começou a surgir, e com ela, uma reviravolta inacreditável. Quando Marina olhou nos olhos dele, viu algo que nunca poderia imaginar. Você não é quem eu pensei que era, Rafael. Ela sussurrou entre lágrimas. Naquele instante, um pedaço de papel caiu do bolso dele.
Alguém na multidão gritou: "É um contrato de assassinato." As peças começaram a se encaixar, mas a revelação era devastadora. Rafael estava envolvido em algo agressivo e sombrio. Ele não era apenas um CEO. Ele estava ligado, uma rede de crime literário que manipulava vidas, destruindo carreiras artísticas a cada página virada. As sirenes se aproximavam cada vez mais, e a briga continuava, mas Marina já não via mais Rafael da mesma forma. Seu coração se partiu em 1000 pedaços, e a sensação de traição a consumia. Ela queria acreditar nele, mas a realidade era irreversível. "Marina!" Rafael clamou, estendendo a mão. Mas ela recuou, sentindo que o chão sob seus pés já não existia. O caos ao redor dela tornava tudo mais confuso. As vozes se misturavam, e ela mal conseguia respirar. "Saia da minha frente!" As palavras saíram de sua boca como chamas de raiva e dor. O homem ferido se levantou, as promessas de um futuro destruído se dissipando no ar. O que exatamente estava em jogo ali? Ela tinha sido uma peça em um tabuleiro de xadrez que nunca pediu para jogar. Enquanto o mundo do lado de fora se contorcia em frenesi e a verdade se revelava como um furacão, Marina ficou em pé, perdida sem saber quem ela realmente amava. O amor poderia sobreviver a tudo isso? O futuro, uma imensidão sombria, aguardava, e a pergunta que ecoava em sua mente parecia dançar ao ritmo do caos. Quem era realmente Rafael Mendes? E o que mais estava escondido? O tiro ecoou como um trovão, e o tempo parecia parar. O pânico tomou conta da livraria. As pessoas começaram a gritar, empurrando-se umas contra as outras na tentativa de escapar. Marina ficou paralisada, seu olhar torcido entre Rafael e o homem que havia entrado, a realidade desmoronando ao seu redor. "Estou com você, Marina. Não se preocupe", Rafael disse, e sua voz soou carregada de desespero. Mas a sinceridade já não tinha peso. O medo pulsava, cheirando a uma traição que ela sentia nas entranhas. O homem, que se chamava Alex, estava se levantando, aos poucos se recuperando do impacto do vidro. "Ele não pode te proteger de mim. Ele é o verdadeiro problema", Alex vociferou, a raiva em suas palavras quase palpável. Como se o choque da situação não fosse suficiente, ele estava prestes a revelar uma verdade devastadora. O ar parecia ficar mais espesso enquanto a adrenalina disparava. Então, com a lentidão de um filme em câmera lenta, Alex se virou e apontou um dedo acusador para Rafael. "Quantas vidas você destruiu, Rafael? Você não pode esconder seus crimes por muito mais tempo. Não só os livros, mas também as pessoas que você esmagou na sua ascensão." Marina sentiu seu coração parar. "Crimes? Que crimes?" perguntou a voz tremendo. "O que você está dizendo?" Rafael fechou os olhos, como se pudesse bloquear o mundo. "Não é verdade, Marina. Você tem que acreditar em mim." "Calma, Marina", Clara disse, tentando controlar o pânico que pairava no ar. Mas as palavras dela agora eram como ecos distantes, enquanto a confusão começou a tomar conta. E então, como um relâmpago em meio à noite, a verdade começou a desabrochar. "Eu sei que você é seu guarda-costas, Clara, mas você não está vendo o que eu estou vendo. Ele não. É só um CEO. Você acha que ele vai deixar você viver isso em paz? Sabemos muito bem o que ele fez." Alex gritou, sua voz elevada, repleta de fúria, e os presentes começaram a murmurar. A luz da livraria começou a piscar de novo. O que mais estava escondido? O que mais Rafael mentiu para ela? O suor escorreu pela testa de Marina enquanto a pressão aumentava. "Rafael,
O que mais você escondeu de mim? Um novo estrondo ecoou do lado de fora, como um aviso. E então, um pequeno grupo de homens apareceu na porta da livraria, todos usando roupas escuras. O olhar deles era frio, impiedoso, e a tensão subiu como uma onda. "O que está acontecendo aqui?" um deles gritou, e os outros se alistaram, em uma linha, prontos para agir. "São eles!" Alex exclamou. "Os capangas de Rafael!" O pânico irrompeu entre as pessoas. Gritos e empurrões aumentaram, e a livraria virou um campo de batalha. Marina, no entanto, estava em estado de choque. Rafael era parte de algo muito maior e mais terrível do que ela poderia imaginar. "Você está envolvido com eles?" ela perguntou, a voz falhando. O coração dela batia tão rápido que parecia querer saltar do peito. Não, eu não. Não sou assim." Rafael balbuciou, os olhos arregalados. Mas Marina não conseguia mais ver o homem que amava. A imagem dele estava manchada. Tudo o que ela acreditou havia desmoronado. A ideia de um amor que se construiu em mentiras a aprisionava. Uma algema invisível em seu coração. As luzes falharam novamente, e antes que pudesse perceber, um dos homens avançou, atirando em direção a Rafael. A bala passou raspando, mas a cena foi surreal. O caos cresceu, e o mundo, que um dia parecia seguro, era agora um labirinto de confusão e terror. "Marina, precisamos sair daqui", Rafael gritou, puxando-a em direção a uma das saídas. Mas ela hesitou. Agora uma chuva torrencial de dúvidas caía sobre ela. O que viria a seguir? E quem realmente era Rafael Mendes? Além de um CEO milionário, a verdade estava prestes a explodir, e o futuro dela se encontrava à beira de uma decisão fatídica. Sem pensar, ela olhou para Alex. "O que você sabe, Alex?" Suas palavras saíram frenéticas, e Marina estava pronta para descobrir tudo. Mas o olhar dele era como uma chaga invisível, e enquanto as luzes começaram a voltar, iluminando a sala mais uma vez, uma revelação abaladora fez seu coração parar. Porque no fundo, ela percebeu que a única maneira de entender Rafael era mergulhar no abismo que ele criou. Ele não é só um CEO, Marina. É o mestre dos fantoches. E você, meu amor, é o prêmio que ele não pode perder. Aquela frase cortou o ar como uma lâmina. O que isso significava para ela? O que mais esperava por trás das sombras? As respostas estavam prestes a se revelar, e a jornada dela estava apenas começando. Marina olhou para Rafael, um turbilhão de emoções e inseguranças se formando em seu peito. "O que mais você escondeu de mim?" Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. Um silêncio pesado pairou sobre eles, como se todas as respostas estivessem presas nas paredes da livraria. Nesse momento, o caos parecia distante, mas a tensão crescia a cada segundo. O homem de roupas escuras avançou, o olhar penetrante. "E você, Marina, acha que ele é o seu príncipe encantado? Ele é o mestre dos fantoches, e você foi escolhida para ser a sua marionete." Sua voz ecoou, cortando o ar como um golpe. E os murmúrios da multidão aumentaram. "Vamos sair daqui!" Clara puxou Marina, mas ela estava congelada. A revelação de Alex soou como um sino de alarme, reverberando dentro dela. O que significava ser uma marionete? Uma peça em um jogo que nunca pediu para jogar? A dor a entristecia, quase como uma facada. "Marina, confie em mim!" Rafael implorou, mas a súplica soou vazia. As luzes piscavam e um novo barulho, mais alto e mais intenso do que um tiro, ecoou do lado de fora. A porta da livraria se estourou, revelando uma massa de pessoas correndo. Uma nuvem de fumaça se arrastava para dentro, envolta em gritos de pânico.
Corram, é uma emboscada! Alguém gritou. O caos tomou conta, e imediatamente Marina se sentiu arrancada da realidade. O desespero se espalhou como fogo, e os corpos começaram a se empurrar, desesperados por uma saída. Ela olhou ao redor, mas tudo o que via eram rostos aterrorizados. Não havia como escapar. Precisamos nos afastar, Rafael gritou, mas era difícil ouvir sua voz em meio ao tumulto. Ele se virou e agarrou o pulso de Marina, puxando-a com força. Mas uma nova figura conhecida apareceu na fumaça. Era a mãe de Marina, Carolina. Marina, aqui! Ela estava ofegante, os olhos arregalados. O que está acontecendo? Não tenho tempo para explicar agora, mãe. Precisamos sair, Marina gritou. Mas o olhar da mãe estava fixo em Rafael. Você está com ele? Sabe que ele é perigoso, não sabe? Marina ficou paralisada. O que sua mãe sabia? Ela olhou de um rosto ao outro, confusa e assustada, enquanto Rafael a conduzia para a saída. Mãe, você precisa confiar em mim. Mas a voz dele não chegou a acalmar o pânico que crescia dentro dela. Como ela podia confiar em alguém que parecia ter uma vida dupla, um passado sombrio? Marina. A mãe dela parecia ter tomado uma decisão. Seus olhos brilhavam enquanto ela se aproximava de Rafael. Eu não deixarei você levar minha filha para essa bagunça. Antes que Marina pudesse reagir, Carolina se virou em direção a Rafael. Você é um monstro, não a levará para longe de mim. No olhar dela, havia um papel proeminente do passado que Marina não compreendia. O que mais estava escondido? Mas enquanto o caos se intensificava, um grito estrondoso ecoou, apontando a atenção de todos para a saída. Alguém havia caído no chão, e as luzes agora piscavam em um ritmo frenético. A estática no ar parecia prometer o fim. Uma onda de pânico tomou conta da sala, quando uma nova presença entrou na livraria. A polícia, mas não era qualquer policial. Era uma figura do passado de Rafael, um ex-parceiro de negócios, o mesmo homem que havia sido mencionado por Alex. Rafael Mendes, você está preso, ele gritou. E as ais ficaram com esperança e terror ao mesmo tempo. Sua operação se acaba aqui. As palavras cortaram através do espaço, e Marina parou. Escolhas, ela murmurou, sua mente girando. Rafael, em choque, olhou para ela, e seus olhos transmitiram uma nova verdade. Uma revelação que fez tudo parecer diferente. E nesse momento, um áudio vazou pelo rádio da polícia, reproduzindo um diálogo entre agentes. Ele é o traidor que estava na lista. Tinha um plano para eliminar todos os envolvidos. Um choque atravessou a sala. O que isso significava? Ela olhou para Rafael. Novamente, seu coração batendo. Forte. Você planejou tudo isso? Perguntou. A voz carregada de dor. Agora, havia mais do que apenas um amor perdido. Havia uma traição que poderia mudar tudo. E enquanto as pessoas gritam e a polícia se aproxima, Marina percebeu que a verdade era um labirinto do qual poderia nunca escapar. O que ela conhecia sobre Rafael estava prestes a se desfazer em um relacionamento de mentiras. Uma única questão ecoou em sua mente. A quem ela deveria realmente confiar quando tudo estava em jogo? As redes do passado estavam prestes a se desenrolar, e com isso, todo o seu mundo poderia desmoronar. Marina olhou para Rafael, um turbilhão de emoções e inseguranças se formando em seu peito. O que mais você escondeu de mim? Sua voz tremia, mas havia uma determinação ali. Um silêncio pesado pairou sobre eles, como se todas as respostas estivessem presas às paredes da livraria.
O caos parecia distante, mas a tensão crescia a cada segundo. O homem de roupas escuras avançou, o olhar penetrante. E você, Marina, acha que ele é seu príncipe encantado? Ele é o mestre dos fantoches, e você foi escolhida para ser a sua marionete. Suas palavras ecoaram, cortando o ar como um golpe, e os murmúrios da multidão aumentaram. Vamos sair daqui. Clara puxou Marina, mas ela estava congelada. A revelação de Alex soou como um sino de alarme, reverberando dentro dela. O que significava ser uma marionete? Uma peça em um jogo que nunca pediu para jogar. A dor a entristecia, quase como uma facada. Marina. Confie em mim, Rafael implorou, mas a súplica soou vazia. As luzes piscavam e um novo barulho, mais alto e mais intenso do que um tiro, ecoou do lado de fora. A porta da livraria se estourou, revelando uma massa de pessoas correndo. Uma nuvem de fumaça se arrastava para dentro, envolta em gripos de pânico. Corram, é uma emboscada! Alguém gritou. O caos tomou conta, e imediatamente Marina se sentiu arrancada da realidade. O desespero se espalhou como fogo, e os corpos começaram a se empurrar, desesperados por uma saída. Ela olhou ao redor, mas tudo o que via eram rostos aterrorizados. Não havia como escapar. Precisamos nos afastar, Rafael gritou, puxando-a em direção a uma das saídas. Mas ela hesitou. Agora uma chuva torrencial de dúvidas caía. Sobre ela. O que viria a seguir? E quem realmente era Rafael Mendes, além de um CEO milionário? A verdade estava prestes a explodir, e o futuro dela se encontrava à beira de uma decisão fatídica. Marina! A voz de Clara soava distante, mas com urgência. Não podemos ficar aqui. Rafael não é o que parece. Antes que pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou, e de repente a luz da livraria piscou mais uma vez. Era como se o tempo tivesse parado. Todos ficaram em silêncio, esperando. E então, do fundo da loja, uma figura familiar apareceu. Era o pai de Marina, Carlos. Ele estava trêmulo e suando, como se tivesse corrido uma maratona. Marina, nós precisamos sair agora. É uma questão de vida ou morte. Ele gritou, puxando-a para longe de Rafael. O olhar dele era de pura preocupação. Pai, o que você está fazendo aqui? O coração de Marina estava acelerado. O que está acontecendo? Carlos lançou um olhar apreensivo para Rafael. Eu não posso explicar tudo agora, mas ele não é quem você pensa. O que você não sabe é que ele está sendo procurado, e isso vai afetá-la. Um silêncio denso tomou conta do lugar. A confusão misturada com o medo crescia. Procurado? Por quê? A voz de Marina tremia, e o desespero começou a tomar conta. Ele é parte de uma rede de corrupção, e eu trabalhei para eles no passado. Fui forçado a sair, eles não me deixaram uma escolha. Carlos admitiu isso, e Marina sentiu como se o chão a tivesse lançado para o ar. Marina, você não pode confiar nele. A expressão de Rafael se endureceu, os olhos dele brilhando de uma mistura de raiva e dor. Eu não sou o que seu pai diz. Eu estava tentando me afastar disso. Mas você mentiu para mim. Você escondeu quem realmente é. As palavras saíram de Marina com frustração e dor. Rafael pisou para frente, enfrentando Carlos. Você não sabe de nada. E se eu soubesse do seu passado, também teria algo a revelar. O clima tornava-se eletricamente tenso. Os visitantes da livraria, apavorados, começaram a pressionar para sair enquanto o caos continuava. Então, em uma virada inesperada, Carlos sacou algo do bolso. Era um celular. Eu consegui rastrear o sinal dele.
Eles estão aqui perto. Precisamos ir agora. Olhos se viraram e mais murmúrios começaram. A multidão se tornava cada vez mais nervosa com a presença da polícia do lado de fora. Carlos, você não pode fazer isso! Rafael gritou, pálido e inquieto. Antes que Marina pudesse entender o que estava acontecendo, Carlos fez uma conexão. Eu não sei se posso confiar no que aconteceu entre vocês, mas você precisa saber. Rafael não é apenas um CEO, ele está no centro disso tudo. Nesse momento, mais tiros soaram do lado de fora. E entre a fumaça e as confusões, uma imagem surgiu. Outra figura conhecida. Uma mulher que Marina reconhecia instantaneamente. Era Clara, pressionando os olhos com força antes de desmoronar. E então, com um último grito, ela expôs a verdade mais chocante. Ele estava atrás de você o tempo todo, Marina. Você era o alvo. E tudo isso era uma armadilha para te pegar. Ao ouvir isso, o mundo parecia girar. A verdade, tão devastadora, a alcançou no instante. E no centro daquele caos, enquanto os gritos ecoavam na livraria, Marina ficou em pé, o coração quebrado em 1000 pedaços, questionando sua própria realidade. Quem ela realmente amava? E mais importante ainda, o que significava tudo aquilo para ela? A nebulosa resposta nunca fora tão distante. Marina ficou paralisada. A revelação de Clara reverberava em sua mente como um eco, cada palavra queimando como ácido. Você era o alvo, e tudo isso era uma armadilha para te pegar. Aquilo a atingia, um golpe direto no coração. O que significava tudo isso? Estava mergulhada em confusão, os rostos ao redor borrados, os gritos distantes e quase irreais. Enquanto a fumaça e os gritos se intensificavam, Carlos, seu pai, puxou-a pelo braço. Marina, vamos, agora! O desespero brilhava em seu olhar, e ela sentiu a urgência se convertendo em pânico. Rafael, ao seu lado, respirava pesadamente, o rosto pálido, como se houvesse recebido um soco no estômago. Eu não sou o que você pensa, ele implorou, mas algo em sua voz não transmitia confiança. A luz da livraria piscava, criando sombras que dançavam e pareciam atentar contra sua sanidade. Você não pode acreditar nela. Ela está tentando nos separar. Separar? Disse Marina, a voz alta e cortante. Então tudo isso é verdade? Eu sou um peão nesse jogo? O que mais você escondeu de mim? Não, Marina. Eu poderia ter te protegido. Rafael gritou, e a expressão dele misturava raiva e desespero. Mas a crítica dele a deixou em frangalhos. Como ela poderia confiar em alguém que se escondia atrás de máscaras? Corações batiam em um ritmo frenético. Sons de sirene se aproximavam. E uma nova figura se destacou na entrada da livraria. Uma mulher de cabelos compridos e olhos penetrantes. Seu olhar estava fixo em Rafael. E uma emoção indescritível cruzou seu rosto. Rafael, o que você está fazendo aqui? Ela tinha uma mistura de alívio e indignação. Rebeca, ele sussurrou, como se estivesse diante de um fantasma do passado. O que você está fazendo aqui? A tensão cresceu. A sala estava cheia de palavras não ditas e segredos escondidos. Que você sabe? Clara perguntou, sua voz preenchida de raiva. A mulher não hesitou. Eu sei que você não se afastou por escolha própria. Você estava preso, manipulado. Essa afirmação reverberou no ar, e a tensão se transformou em um silêncio mortal. Marina sentiu seu coração parar. O que isso significava? O desespero se transformava em confusão, e a verdade começava a se desdobrar como um feitiço quebrado. Rebeca continuou. Você não é o único envolvido, Rafael. Todos nós somos alvo.
E a única saída é se unirem. Um murmúrio de conversa subiu como um zunido na multidão. Olhares se cruzaram entre ela e Carlos, que parecia igualmente perplexo. Unir-se? Como assim? Ele gritou. Você quer que eles se unam a quem? A um criminoso? A revelação era chocante. Então a tensão aumentou quando um novo som ressoou. Um estrondo, como se um portão de ferro estivesse se fechando. A porta da livraria se estourou e mais homens entraram, armados com feições determinadas. O pânico se alastrou como fogo em palha seca. Rafael, é hora de resolver isso de uma vez por todas, um deles gritou. Vocês não conseguem fugir do que fizeram. Os rostos de todos se tornaram brancos. O caos crescia. Não! Rafael gritou, tentando proteger Marina com o corpo. Você não entende, eles não são quem dizem ser. A gritaria tomou conta e, em meio a isso, Marina percebeu algo no rosto de Rebeca. Um brilho, uma expressão que sugeria uma dor profunda e um segredo transbordando. Eles são uma fração do que somos, Rafael. Eles também estão sendo usados. Rebeca revelou, e com um movimento brusco, a mulher se virou e apontou para a direção de Carlos. E ele também. Ele faz parte disso. A revelação foi um golpe abrupto e devastador. O olhar de Carlos converteu-se de um simples pai protetor a uma expressão de culpa e tristeza. Margem de ignorância é um luxo que eu não pude ter. Eu estava tentando te proteger do que há anos vim tentando escapar, ele disse, a voz embargada. Marina sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A mente girava, o mundo desabando, e a única certeza que tinha agora parecia um eco sombrio. Era verdade? Seu pai a manipulou igualmente? A verdade do amor e da traição estava se emaranhando em uma teia mais complexa do que ela poderia suportar. Agora entenda, Marina. Se não correr agora, você poderá se tornar parte de um jogo que não conhece e então não haverá volta. Rebeca gritou, a intensidade de suas palavras a atordoando. O som da tensão preenchia o espaço ao redor dela, e os passos dos homens se aproximavam, mais ameaçadores. Ela estava no centro de uma tempestade e apenas uma pergunta martelava na mente dela. O que aconteceria agora? Por que estava ali, com todas as verdades se desvelando, sem saber o que aguardava juntos? Num instante, todas as certezas se desmoronaram, e a lista de quem estava contra ou a favor tornou-se indefinida. Marina encarou Rafael e os olhos dele transmitiram a fragilidade da situação. Marina, ele começou, mas as palavras não saíram. A entrega da verdade tornava tudo complexo. Mais passos, mais tensão. E se a única saída fosse se unir com aqueles que antes considerava inimigos? Se assim fosse, de quem ela realmente precisava se defender? A incerteza se estendia como uma sombra, mas uma coisa era clara: as revelações estavam apenas começando. Marina ficou paralisada. A revelação de Clara reverberava em sua mente como um eco, cada palavra queimando como ácido. Você era o alvo, e tudo isso era uma armadilha para te pegar. Aquilo a atingia, um golpe direto no coração. O que significava tudo isso? Estava mergulhada em confusão, os rostos ao redor borrados, os gritos distantes e quase irreais. Enquanto a fumaça e os gritos se intensificavam, Carlos, seu pai, puxou-a pelo braço. Marina, vamos, agora! O desespero brilhava em seu olhar e ela sentiu a urgência se convertendo em pânico. Rafael, ao seu lado, respirava pesadamente, o rosto pálido como se houvesse recebido um soco no estômago. Eu não sou o que você pensa, ele implorou, mas algo em sua voz não transmitia confiança. A luz da livraria piscava,
criando sombras que dançavam e pareciam atentar contra sua sanidade. Você não pode acreditar nela. Ela está tentando nos separar. Separar? Disse Marina, a voz alta e cortante. Então tudo isso é verdade? Eu sou um peão nesse jogo? O que mais você escondeu de mim? Não, Marina. Eu poderia ter te protegido. Rafael gritou, e a expressão dele misturava raiva e desespero, mas a crítica dele a deixou em frangalhos. Como ela poderia confiar em alguém que se escondia atrás de máscaras? Neste momento de caos, uma luz radiante irrompeu de uma porta entreaberta nos fundos da livraria, ofuscando tudo. A visão da luz fez todos olharem em direção a ela. E para o horror de Marina, uma figura familiar surgiu dela. Era sua irmã, Amanda, que havia desaparecido por meses. Os olhos dela estavam arregalados de pavor. Amanda, Marina gaguejou, mal acreditando no que via. O que você está fazendo aqui? Não havia como desviar o olhar. Amanda estava entre a multidão, com marcas de violência no rosto e sujeira nas roupas. Marina, você precisa ouvir. É uma armadilha. Ele está envolvido com pessoas horríveis. A voz dela estava repleta de desespero, e a adrenalina correu pelas veias de Marina. Quem está envolvido? O que você sabe? A confusão transformou-se em irritação, mas o que quer que estivesse surgindo tornava a situação ainda mais complicada. Rafael, ele demonstrou ser uma ameaça até mesmo para você. Eu vi tudo. Eu tentei ficar longe, mas eles me pegaram. Era uma cilada para atingir você. Amanda estava quase em lágrimas, olhando entre os rostos de todos os presentes. A sala parecia ter parado. A tensão aumentou rapidamente e todos sussurravam. Os rostos se tornaram brancos, os olhos arregalados de medo e surpresa. Marina, não acredite! Ela está mentindo! Rafael implorou, um pânico visível na sua expressão. Mas o olhar de Amanda era firme. Nós sabemos quem você realmente é. E se não pararem agora, vão perder. Tudo! Amanda disparou. Nesse momento, mais homens entraram da porta, mas haviam disfarces. Eram os capangas de Rafael, agora cercando a livraria. A multidão gritou em desespero, enquanto a realidade já não tinha forma. Você tem que crer em mim, Marina. Deixa fora disso. Rafael se virou, a voz tremendo, e Marina sentiu o chão se abrir sob seus pés. A maneira como ele falava, com tanta urgência, poderia ser um ato? Sua confiança agora parecia um castelo de cartas pronto para desabar. Marina hesitou, o coração em frangalhos. Marina, isso não é o que parece. Carlos berrou, tentando interromper a confusão. Mas neste momento, um estrondo ecoou do lado de fora, a porta sendo arrombada com um violento golpe. A tensão no ar se tornou palpável e todos começaram a se mover em direções opostas. A porta estourou e um grupo de homens armados entrou, com rostos cobertos. Ninguém sai! Um deles gritou e a situação perdeu todo o controle. A luz piscou mais uma vez. O desespero de Marina aumentou, e com isso, a verdade irrompeu como um furacão. A princípio, tudo parecia claro. Rafael estava envolvido com aqueles homens. As revelações a atingiam como flechas. Mas a presença de Amanda, sua revelação cheia de pavor, colocou tudo em dúvida. O que exatamente estava sendo escondido? Um grito cortou a multidão. Um dos capangas agarrou Rafael, e Marina ficou paralisada. O que iria acontecer? Antes que pudesse processar, um movimento rápido e inesperado ocorreu. Amanda se lançou à frente, avançando em direção a Rafael, e gritando: "Você não pode me ter. Eu não sou brinquedo." E com isso, tudo desmoronou em um desfecho inesperado.
O que era antes uma sala caótica, agora se tornava um campo de batalha emocional. Não, Amanda! Marina gritou e o desespero a engoliu por completo. A luz piscou uma última vez antes de tudo escurecer. Nesse turbilhão de incertezas, a única coisa que restava era o eco de uma verdade não revelada. A pergunta permanecia: quem realmente era o verdadeiro inimigo? Marina observava a cena à sua frente como se estivesse em um pesadelo gradualmente se tornando realidade. Amanda, com o olhar aterrorizado, enfrentava os capangas com uma coragem que surpreendia. As luzes da livraria piscavam, iluminando os rostos de tensão e desespero. Num instante surreal, tudo parecia acelerar. O som dos tiros, gritos e a confusão tornavam o ar pesado e impenetrável. "Não se aproxime, Amanda!" Rafael gritou, mas sua voz era um eco distante. Com as pernas tremendo, Marina se sentiu paralisada entre a lealdade à família e o amor por Rafael. "Eu não sou uma marionete, Rafael. Você não controla mais nada!" Amanda gritou, a determinação irrompendo em seu tono. O homem à sua frente hesitou. E por um segundo, o mundo pareceu suspenso, como se estivesse aguardando o próximo movimento. Mas então, um estrondo inesperado cortou a atmosfera tensa. A porta principal da livraria foi arrombada com tanta força que as madeiras estalaram, deixando todos em estado de choque. As luzes estavam se apagando lentamente e o pânico tomou conta. O tempo parecia escorregar entre seus dedos. "Vamos!" Carlos gritou, puxando Marina em direção à saída. A multidão se movia apressada, mas no fundo, ela olhou para Rafael, que a observava com desespero. "Marina, me escute, eles estão vindo para você!" Ele apressou-se, sua voz agora cheia de um novo tipo de urgência. "Não, Rafael, deixe minha família em paz!" Ela gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor em sua voz cortava como uma faca. Havia algo insuportável na maneira como tudo se desenrolava. Não era apenas sobre eles, era sobre um jogo muito mais profundo, e agora as peças estavam claramente fora de lugar. "Se você não me deixar explicar, tudo estará perdido." Rafael implorou, mas as palavras pareciam surdas ao cruel ruído do caos ao redor. Então, tudo se transformou em um frenesi. Gritos, choro. O cheiro de fumaça e medo enchia o ar. Um homem de sobretudo empurrava a multidão para o lado, sua presença feroz. "Rafael, você não pode escapar daquilo que fez." A revelação cortou o ar como uma faca afiada. Marina virou-se para o irmão e a irmã, ambos preparados para enfrentar a tempestade que se formava. Uma onda de coragem e desespero. "Nada disso precisa acontecer", ela gritou, mas a multidão a ignorava, dividindo-se em correntes de pânico. Enquanto Rafael tentava se preencher de coragem, um grito estrondoso irrompeu. "Marina, abaixe-se!" Era Amanda, e em um movimento rápido, ela empurrou Rafael do caminho. O som do tiro ecoou, cortando a tensão como um trovão. A cena se desenrolava, em câmera lenta, enquanto o mundo se contorcia ao seu redor. "Não!" Marina gritou, quando Rafael cambaleou para o lado, o olhar fixo em sua irmã. Um momento fatídico, um cruzamento de destino. Mas ao invés de ceder ao desespero, ela sentiu um calor invadir seu coração. Havia mais do que a mentira e a dor. Havia amor através da dor. "Fuja, Marina, agora!" Rafael berrou, levantando-se para proteger a todos. As luzes piscavam ainda mais, como se todos estivessem lutando contra um eclipse iminente.
Nós precisamos ficar juntos, Clara gritou, aparecendo finalmente no meio da confusão. Esteja com quem você confia. Enquanto as vozes se entrelaçavam, Marina sentiu um amor profundo borbulhar em seu interior. Uma decisão irrevogável. A força do que ela tinha com sua família era maior do que aquelas mentiras. Chegou perto de Rafael, segurou firme seu braço e olhou em seus olhos. Você não controlará esta minha vida. A escolha é minha. A livraria se tornava um campo de batalha, mas ela decidiu que deixaria o amor prevalecer. Com um último olhar, um aceno silencioso de sentimento, Marina puxou a mão. Eles correram juntos, em direção à saída, atravessando a correria e o caos, lado a lado, com o coração acelerado. Marina não sabia o que o futuro guardava. Mas uma coisa estava clara: ela escolheria a verdade. E enquanto se afastavam, ainda sentindo o eco das promessas e segredos, a esperança brilhava como uma nova luz incerta, prometendo um novo amanhecer. E antes que tudo se apagasse, um grito ecoou. Atrás deles, um último chamado. Marina! A verdade não poderá ser ignorada. O passado sempre volta. Ela se virou uma última vez, e ao olhar nos olhos de Rafael percebeu que, independentemente do que estava por vir, ela estava pronta para enfrentar a realidade. A cortina caiu, mas a história estava longe de acabar. Ei, fique ligado e não perca o desfecho. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e você, como verdadeiro fã, deve agir agora.